Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Pois é, hoje é terça-feira, aquele dia da gente contar a história de um empreendimento local, trazer aqui um empresário para falar um pouco com a gente sobre toda essa luta para colocar um negócio na rota do sucesso. E hoje nós estamos recebendo aqui o empresário Eliésio Bezerra para falar sobre a Luizio Fashion. Inicialmente, a gente começando por essa marca. Eliésio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Fernando, Sandrine, João Paulo, David, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. É um prazer estar aqui para partilhar um pouco da nossa história, né? Estou à disposição dos queridos e amados para poder externar ou trazer todas as informações que vocês quiserem assim perguntar. A história começa lá atrás, onde surgiu, como foi que surgiu essa empresa, a Luizio. Tem a Luizio Fashion, a Luizio Calçados. Vamos contar para o nosso ouvinte qual é o elo, qual é o vínculo e como foi o surgimento? O elo é muito grande. Na verdade, eu sou filho de Aloysio Salviano, mais conhecido como Aloysio Calçados, e que hoje teríamos aproximadamente 54 anos. Ele vive, mas a empresa já há 54, e há 20 anos, agora em março vai estar fazendo, que eu tomei a decisão de sair do grupo, né? De me afastar das empresas de meu pai e tocar a minha empresa de calçados, né? Não o meu primeiro negócio, porque o meu primeiro negócio veio lá aos 17 anos de idade, e assim que casei. Mas a Luizio Fashion são 20 anos, né, de história, depois que a gente desvinculou do grupo Aloysio Calçados. Naquele primeiro momento, em março de 2000, a gente abriu a Luizio Calçado Fashion, porque como era um projeto novo, eu precisava já de cara ter um apoio, né? A marca Aloysio Calçado é muito forte e eu precisava trazer isso e trazer uma inovação. Tinha pensamentos um pouco diferentes, né? De meu pai e de meus irmãos, de trazer algo mais inovador, e eu vi a oportunidade naquele momento de abrir o meu primeiro negócio esse dado por meu pai. Foi ele que comprou a empresa, era Shopping do Pé na época, e ele comprou ali na Praça da Bandeira, e foi minha primeira loja onde a gente iniciamos há 20 anos atrás esse trabalho. Então não foi um rompimento, uma dissolução, foi na verdade um acordo, um projeto novo com apoio e parceria familiar. Com certeza, tudo que eu alcancei, ou tudo que eu consegui, né, até hoje, eu devo demais a meu pai. Tudo foi ele que me deu início, desde a minha primeira empresa, da qual naquela época, muito novo, tanto eu como minha esposa, nós não conseguimos, não tínhamos experiência suficiente para manter esse negócio. Chegamos a falir na época e traçamos por outros ramos, tivemos vários ramos de atividade, né, até voltar em 98 a trabalhar com meu pai, depois de muitas andanças sozinho, eu e minha esposa, e aí a gente voltou para esse trabalho, mas fiquei 2 anos com ele, mas tinha necessidade de estar ainda sozinho. Então foi quando surgiu a oportunidade que ele comprou essa loja e me deu para que eu retomasse a minha vida independente. Ô Eliésio, então a história da Luizio Fashion tem muito a ver com a história do seu pai, Aloysio. E qual é a história de Aloysio? Então vamos puxar um pouquinho mais para trás aqui. Como é que Aloysio começou a empreender em Campina Grande? A história do meu pai, na verdade, ainda vem da época do algodão. Ele foi, quando muito novo ainda, com aproximadamente 13 anos, era o que ele contava. Ele foi funcionário de Fleury Soares, né? Que era uma das pessoas mais fortes da época, quando ele começou toda a sua trajetória. E ainda pequeno também, ele ajudava a minha avó, né, Antônia, ele ajudava ela na feira. Ela tinha bancos de fruta, de verdura. Ele tinha ele ajudava ela. Logo depois também, quando ele casou também muito novo, ele começou no bairro da Liberdade, já abriu um pequeno negócio, né? Então ele tinha uma venda, digamos assim, uma mercearia na época. Tinha uma tradição muito grande de vendas de cocada. Muitas pessoas dizem que foi a primeira pessoa que viu Henrique vendendo cocada, né? As pessoas brincavam com ele, os amigos. Então, assim, foi muita luta também, muito novo. Depois ele foi ser empregado de uma loja de calçados
Calçado, na época, que era de Arlindo, primo dele. Ele foi ser empregado. Depois ele se juntou com o Lourinho, que era irmão de Arlindo, e abriu seu primeiro negócio, Casa do Pé, ali onde, abaixo do edifício Lucas, né? Então ali... A gente estaria falando de que ano, mais ou menos? Rapaz... Aproximadamente. 38 os anos 55, mais ou menos, né? Então, isso aí, ele foi e começou essa trajetória junto. Depois os dois resolveram se separar, acharam melhor, cada um tocou a sua vida, né? Então o Lourinho faleceu cedo, logo depois, mas Painho deu continuidade com a sua atividade, né? Com a Casa do Pé, um bom tempo. Tem fotos aí de Campina Grande Antiga, que lá em cima do prédio pode-se ver a marca grande que tinha da Casa do Pé. E depois surgiu a oportunidade dele comprar o prédio onde ficou sendo a matriz, na Marquês do Herval, e ele abriu lá a Aloysio Calçados. Ô Fernando, conversando com o Eliésio, parece que a gente percebe duas características de pai e filho: empreender e casar cedo, né? Pelo que ele falou, casou com 17 e o pai casou cedo também. E minha pergunta iria exatamente nessa direção, né? Eliésio vem de uma sucessão familiar bem sucedida, e hoje, Lenildo, ele já tem filhos à frente de empreendimentos empresariais, e minha pergunta é exatamente nesse sentido, Eliésio: como é que você prepara a sucessão dos seus negócios com seus filhos? Essa questão da sucessão é bem pertinente a gente falar, porque não é fácil, né? Herdeiros, nós sabemos que tem demais, a questão da sucessão é muito difícil, mas o que é que são 3 filhos, né? São 3 filhos. Eu tenho a mais velha de 27 anos, que é a Lúcia. Ela é médica, ela é ginecologista, hoje está em Recife, terminando sua residência. Aí eu tenho o Eliésio Júnior, que é justamente ele que está comigo nos negócios, e tem o Beatriz, que tem 16 anos, que está na universidade, entrou agora para Direito. E desde pequeno, Júnior, com 9 anos de idade, a gente começava a pegar Júnior nas férias e levar ele para a loja. A gente tem vários vídeos, as pessoas gostam de falar sobre isso, e ele começou no estoque, com os meninos, ainda brincando dentro do estoque, tendo noção ali naquele momento de criança, mas sempre com muito desejo de aprender. Na próxima férias dele, e aí a cada idade que ele crescia, né? Então quando ele chegou já na segunda férias dele, ele já disse que não queria estar no estoque, queria fazer outra coisa. A gente colocou o Júnior no salão, e ele pequenininho, querendo vender, correndo, todo mundo, o cliente, achava engraçado, e até alguns vendedores na época ficavam arretados: não, ele está tirando venda da gente e não pode, aquele negócio todo. E a cada momento, depois ele veio, participou do crediário, participou de caixa, então ele teve toda a sua fase dentro do negócio conosco. Quando ele tinha 15 anos, ele já sabia praticamente de tudo que acontecia. Começou a ter intimidade, participar das compras, relacionamento com todos os representantes, o que fez com isso que ele, hoje, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, eu acredito que ele talvez tenha o respeito dos representantes mais do que eu fiz muita amizade, brinquei muito, e ele, pela sua seriedade, tudinho, as pessoas gostam muito dele, e hoje ele é o nosso diretor financeiro de todo o grupo, como também aos 25 anos de idade, casado, já com 2 filhos, também casou muito cedo. Já vai na terceira geração, então. Já na terceira geração, tem Eliésio Neto e Ana Helena. Então ele também empreendendo. Além disso, ele hoje tem 5 operações próprias, né? Então, quando ele tinha 18 anos, botou na cabeça que queria sair, queria ir para fora do país, a gente se preocupou e disse: não, peguei uma loja que eu tinha, uma das lojas menores, e dei a ele. Ele disse: não, você não adianta, essa loja está em dificuldade, você tem que tomar conta dela. Que foi uma loja onde ele, a partir daí, ele pegou ainda mais gosto, compromisso, né? Ter aquela rentabilidade própria, e aí ele tocou esse projeto e está comigo hoje, é meu braço direito, sem sombra de dúvida. Ô Eliésio, a gente, acho que foi ano passado isso, salvo engano, entrevistou um especialista que veio participar de uma programação lá na Associação Comercial, e que falava exatamente sobre a problemática da sucessão familiar nas empresas. Ele apresentou uns números aqui alarmantes, né? A empresa que passava da primeira para a segunda geração, uma percentagem muito alta acabava quebrando, e da segunda para a terceira ia quase a totalidade. Grandes empresários no Brasil enfrentaram severas dificuldades quando os filhos deixaram de ser crianças, cresceram, quiseram participar dos seus negócios. O empresário Abílio Diniz, por exemplo, que é um dos grandes nomes aqui no Brasil, enfrentou esse problema
dentro do Grupo Pão de Açúcar e uma série de problemas familiares. Como é que se faz justamente para que a relação familiar e a relação profissional das empresas não acabe as coisas se misturando e desandando nessa mistura? Leonildo, uma das coisas que a gente tem que ver é o seguinte: antes de estarmos dentro de uma empresa, somos família e nós precisamos entender que pai e mãe sempre é autonomia. O que muitas vezes acontece é que o relacionamento, o diálogo familiar cada vez mais tem sido esquecido nas famílias. Então, muitas vezes o empresário acha que por poder ter condição de dar uma vida boa ao seu filho, poder lhe dar o melhor colégio, poder lhe dar um carro quando você tem, às vezes nem tem a idade suficiente, poder dar tudo ao filho, ele acha que ele está fazendo a obrigação dele. Ele não compreende que ser pai vai muito mais além. Vai a gente realmente parar na hora de necessidade, de reconhecer quando muitas vezes eles estão certos, mas fazer eles entender que nós sempre teremos a razão em querer o bem dele e da melhor maneira. Então a gente sempre foi muito claro com isso. Eu e minha esposa, a gente tem uma característica muito grande em relação a isso, de se posicionar muito forte com todos três, né? Nunca relaxamos com nenhum dos três. Beatriz, a mais nova, veio em outra fase depois de 9 anos de junho. Foi mais complicado porque foi mais querida, né? Foi mais acolhida pelos outros já maiores e tivemos essa dificuldade, mas a gente não relaxa de maneira alguma. Na hora de dizer não, é não. Celular, se precisar tirar, a gente já passou 2 meses ela sem um celular. Então uma jovem de 15 anos sem celular, é um absurdo isso acontecer, é muito difícil, mas é porque a gente mostrou que era necessário estudar, era necessário buscar e ter objetivos. É tanto que ela entra na universidade com 16 anos de idade. Se a gente deixasse fazer do jeito que quer, da forma que quer, então as coisas desandavam. Então quando a gente determinou que estaríamos com o Júnior dentro da empresa, minha esposa Alzira e ele, nós temos uma definição nos nossos negócios de qualquer plano, qualquer planejamento que venhamos a ter, nós sentamos e discutimos os três. Tem hora que é um quebra-pau danado, mas no intuito de ver o melhor para a empresa. Saiu dali, pode ter a raiva que foi, a gente ficou definido, 2-1 de voto, tá resolvido e o outro tem que acatar. Saiu dali, somos famílias e aí o que ficou na empresa ficou, entendeu? Não é fácil, realmente não é fácil, porque somos 3 pessoas de personalidade muito forte, mas estamos conseguindo, os resultados estão aí, nós estamos, graças a Deus, muito bem no mercado hoje, né, no nosso ramo. Então mostra que é o que é trabalho, é planejamento, é estarmos cada vez mais avaliando o que é melhor para a empresa e o que é melhor para a família, não o que é melhor para o pai, nem para a mãe, nem para os filhos. Eliésio, no mercado atual, e você que nasceu no varejo de rua, é mais difícil para o empreendedor, para o comerciante varejista, atender o cliente na rua, no comércio varejista de rua ou no shopping center? A questão do atendimento independe. As pessoas hoje, quando se trata de shopping center, o que é que primeiro vem à cabeça das pessoas? É que é um público diferenciado. É um público A, um público B, isso não existe. As pessoas e os seres humanos, e principalmente os nossos clientes, quem mantém o nosso negócio, que realmente são os nossos clientes, nós não podemos de forma alguma os vê-los de forma diferente, qualquer que seja a loja que ele nos compre. Se na rua é o mesmo cliente que eu preciso, que mantém o meu negócio, é o mesmo cliente lá do shopping, então não tem dificuldade ou facilidade em atender. Nós, como visão da empresa, um dos maiores maiores colocações que a gente sempre coloca para a equipe é que a visão é ter excelência no atendimento. É fácil? Não é, porque lidamos com hoje 135 colaboradores. A gente tem toda uma capacitação, tem colocado para eles a importância, e não só em atender, em servir também. No centro, por exemplo, como você faz a pergunta, muitas vezes acontece de ter um de nós, ou um colaborador estar numa porta de uma loja, passa uma pessoa e pede uma informação. Muitas vezes as pessoas não sabem dar essa informação ou não querem dar essa informação. Então, nós precisamos ver os nossos clientes como seres humanos e pronto. A questão do cliente, da venda, ela vai acontecer por si só mediante a maneira que você sabe atender
a pessoa e não o cliente. Então, para a gente não tem dificuldade. Tivemos a experiência de inaugurar agora no Partage, uma de nossas lojas, do qual nós nos seguramos muito tempo, porque a nossa empresa, a gente tem de ser uma loja que atende mais a D, C e E, e achava que o shopping não era um local para colocarmos nossa loja. Até nós tínhamos esse pensamento. Uma resistência interna. Quando a gente inaugura a loja por oportunidade e até para poder marcar nossa marca, dizer que estávamos no Shopping Partage, a gente, com uma semana depois, saiu dados que foi feita uma pesquisa pedida pela associação dos próprios empresários do shopping. Foi detectado que o público do shopping, a grande maioria, era D e E. Então entramos na hora certa, no local certo. E essa informação para a maioria dos lojistas foi boa ou ruim? Para a grande maioria, para alguns não, principalmente para as grandes marcas, né? Porque a pesquisa ela foi solicitada, pelo que eu sei, foi no intuito de mostrar ao shopping que o maior problema do shopping não funcionar era o estacionamento. Quando a pesquisa veio, foi totalmente o contrário, foi o que menos as pessoas reclamavam, devido que muitas das pessoas vão para o shopping de ônibus. Então, o estacionamento, foi um desejo de apresentar o shopping que não aconteceu. Mas as grandes marcas que atendem justamente a B e A tiveram realmente se chocaram com a informação, né? E aí tem que cada um pensar o que é que vai fazer para trazer esse seu cliente. O nosso já está lá. Ô Elésio, de onde é que vem o produto que é vendido na Aloysio Fashion? Nós trabalhamos muito forte sul do país, calçado masculino, a gente vai para Franca, infantil, Birigui, feminino, a gente tem São João Batista, né? Santa Catarina, e a grande maioria do sul mesmo, né? Do Rio Grande do Sul. A grande maioria. E temos fábricas também que são dessas empresas que está também no Nordeste. Por exemplo, a gente tem Dakota, a gente tem Grendene, tem várias marcas que estão instaladas no Nordeste por causa de benefícios fiscais e mais que são empresas de fora, mas que produzem aqui no Nordeste. E a pergunta inevitável, né, Fernando? Como é que é lidar com essa concorrência contemporânea agora das compras pela internet? Como é que tem sido isso para você que já tem uma experiência atávica, inclusive, com esse tipo de varejo? Qual foi o impacto e como é que vocês lidam com isso no dia a dia? O impacto realmente, eu não vou dizer que ele é ainda tão grande, certo? Mas ele existe realmente. Nós temos, por exemplo, uma de nossas lojas, que é uma loja específica de esporte. Essa loja, o público dela, que vai lá procurar um tênis de um valor de valor agregado maior, acontece muitas vezes deles provarem, bate foto, prova e diz que volta e vai lá e aproveita e vê na internet celular mais na mão. Barato. Celular na mão, né? E ninguém pode proibir, isso é um direito de qualquer um, é livre para essa pesquisa, que isso sempre vai acontecer, mas o que nós precisamos é nos adequar ao sistema. A gente está no início, faz parte dos 20 anos da empresa, a gente vai estar vindo também com vendas online para poder ter os dois canais, né? Nós não podemos também dizer que aí muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, achando que a internet, que a venda online, ela vai acabar o físico. Não vai. Isso aí eu já deixo e digo sem sombra de dúvida, sem me preocupar de forma alguma com isso. Nós só precisamos nos adequar para que a gente não perca este canal. Essa geração mais nova, esses jovens, né, ainda eles são muito mais rápidos, eles preferem realmente comprar muitas vezes através da internet. E a gente precisa chegar nessas pessoas. O que nós temos que fazer diariamente é se reinventar nesse mercado que tanto tem sido difícil. Mas o cara a cara sempre vai acontecer. As pessoas precisam, sentem ainda nessa necessidade da experiência de compra, né? De ter um local ali, de ter um vendedor, de ter aquela empresa que ele se identifique. Então nós temos cuidado disto para que não venhamos a ter problema futuro, porque a internet veio e mudou minha história. Na verdade, a história de cada empresa, ela se muda mediante a gestão da qual cada empreendedor, cada empresário tem. Então nós precisamos estar de olhos bem abertos, mas acompanhando tudo e fazendo o melhor da nossa empresa. Elésio, a crise econômica atingiu vários setores da economia, do comércio, mas parece-me que não atingiu o grupo Aloysio Fashion, né? Você, na contramão da crise, em 2019, empreendeu e abriu novas unidades das empresas
Se for lá em 2014, onde para todo mundo, 2014 foi onde foi o período melhor. Em 2014 nós tínhamos apenas 7 lojas, né? Hoje nós estamos com 14. Então, nesse período foram 7 novas lojas abertas. Estamos em negociação, possa ser, né, e aí já em primeira mão, possa ser que aconteça 2 novas unidades até o final do ano. Mas aí, como você disse, a crise aconteceu. Mas nós precisávamos de ver os espaços que foram deixados por outras empresas que foram surgindo, e a gente, graças a Deus, nos organizamos e conseguimos entrar em algumas situações das quais ainda tem espaço, né? Então, nós crescemos realmente. Isso aí, como você diz, é totalmente na contramão, mas foi... eu digo isso, que é muito trabalho de nossa casa, de nossa família, muito, né, da nossa empresa, dos nossos colaboradores, da nossa supervisão, gerência, muito, cada um ali, a gente buscando fazer o melhor. Estamos longe ainda da excelência da qual pretendemos, queremos, né, fazer com que realmente toda a nossa equipe entenda, tenha esse comprometimento. O mais difícil é fazer com que todos os colaboradores tenham este comprometimento, mas eu creio que se nós continuarmos acreditando no nosso objetivo, no nosso projeto, a gente vai ter cada vez mais eles comprometidos, e assim quem ganha com isso é a população. Hoje, quem ganha com isso é o nosso cliente. Além da Luizo Fashion, quais são as marcas do grupo? A gente tem a Luizo Fashion, aí a gente tem Usaflex, que é franquia, são 2 lojas Usaflex, temos Democrata, franquia masculina, temos Ana Shoes, temos Piccadilly e Sportic e Roda Gigante, que foi a mais nova loja. A gente trouxe um projeto novo, que é uma loja infantil diferenciada, que também existia essa lacuna, esse espaço para essas mães que gostam de um produto mais elaborado, e que deu certo. Inauguramos dia 16 de junho, que está dando certo, graças a Deus. O Eliésio, o que é que mudou a gente está falando sobre a forma de vender, por exemplo, a concorrência com o mercado online, e na forma do cliente pagar? Houve uma mudança do perfil ao longo desses anos? Porque eu me lembro, aqui vai uma historiazinha rápida, pessoal, que quando você colocou lá a Luiz, eu trabalhava ali no comércio, na Laser Eletro, e eu comprava sapato e comprava tênis lá na Luiz Fashion, era um carnezinho, na Luiz Calçados, era um carnezinho, né? Não era, já era o tempo da Luiz Fashion, eu sou jovem. A Luiz Fashion também tinha. Já era a Luiz Fashion. Eu comprava no carnezinho. Depois começou a crescer muito o uso do cartão de crédito, do cartão de débito. Como é que o cliente compra, como é que ele paga atualmente? A nossa loja deixou de ter o crediário em 2010. A gente trabalhou até 2010, depois a gente viu a necessidade de mudar, de reestruturar, porque a inadimplência era muito alta, e para você manter um crediário, você tem que ter uma estrutura, né, muito grande para você estar bancando um crediário próprio. Tomamos essa decisão, naquele momento foi difícil, principalmente para os colaboradores, dizer, a gente vai ter, as vendas vai cair, dizer, melhor as vendas cair, a gente manter o nosso negócio, porque se a gente continuar, a gente vai quebrar. Então, ainda na época, ficou mais de 400 mil reais de inadimplência, e tomamos uma decisão naquele momento que foi corretíssima, né? O próprio mercado começou, as operadoras começaram a distribuir, trazer benefícios, os bancos, trazer cartão para a população. As pessoas começaram a acostumar a ter um cartão, ter o prazer, as pessoas tinham satisfação em chegar e não mais comprar no crediário, porque para ela pensava, não vou comprar no cartão, eu estou talvez, eu imagino mais ou menos assim, eu estou se sentia empoderada, né? Entendeu? Então isso veio, a gente vende hoje no cartão e à vista, e não temos problemas nenhum. Esse processo exatamente casou com a ampliação do acesso das pessoas ao cartão de crédito, então, né? Com certeza. E hoje, quando a gente vê o que já vem lá de fora, o avanço, daqui a pouco nem o cartão de crédito, lá fora já não tem mais nem praticamente cartão de crédito, né? Chega o celular, faz a compra, e a gente está buscando cada vez mais estar próximo dessas atualizações do que o mercado tem trazido. Então a gente busca por estar realmente Eliésio, bem à frente. Como é a relação do varejo hoje com essas operadoras de cartões de crédito, né? Apareceram as novas startups oferecendo serviço diferenciado, custos menores.
São muitas ofertas, né? Mas tem que se ver muito, tem que se analisar muito, porque ofertas que chegam e apresentam 3, 4 meses, na verdade é aquela briga de mercado interno de cada um, e cada empresa tem que ver o que realmente é melhor, né? As negociações dependem muito da quantidade. Quando a gente trata de grupo, a gente consegue algumas situações melhores do que empresas menores, e a gente prefere, e a gente é meio tradicionalista nisso, quando a gente tem uma oferta de uma empresa nova, a gente convida a que a gente já trabalha e mostra o que a gente tem e tenta negociar com a mesma para não estar mudando de bandeira, né? Então essa é a nossa política, está dando certo, né? A empresa que nós trabalhamos até hoje está dando certo, e a gente busca dessa forma se manter sem ter que estar nesse vai e vem de troca de adquirente. Aliás, a gente está falando sobre uma história exitosa, de sucesso, de uma empresa que cresceu inclusive no momento de crise, como disse o Fernando, nadando contra a maré no Brasil. Mas quem vê essa história, quem está ouvindo em casa, quem vai ver esse vídeo depois, pode estar pensando assim, então foi muito bom, foi muito fácil, foram muitas flores. Teve espinhos também nessa trajetória? Rapaz, teve, com certeza. A Fernanda até disse, rapaz, a história é longa, vou tentar resumir o mais rápido possível, questão de tempo. Como eu bem disse, eu casei muito novo, então eu e minha esposa, os dois com a cabeça pensante e sempre pensando em fazer algo, né? Tanto eu quanto ela, a gente sempre tocou os nossos negócios. Então, com 17 anos, como eu falei, eu recebi minha primeira loja, e era Bruna Calçados na época, o nome de uma sobrinha, e quando eu trabalhava lá, eu comecei a trabalhar, meu pai, sem eu saber, ele investigava os meus pedidos. Então, como eu sempre fui muito à frente, era diferente o meu perfil do dele, né? Do atacadista, aquela coisa toda. E ele se preocupava muito com isso. Uma determinada hora, eu procurei um pedido que não chegava, descobri que ele cancelava alguns pedidos que ele não concordava. Fiquei arretado na hora, fui lá, eu com 17 anos fui lá e disse, olha, eu vim dizer aqui que eu vou fechar a loja, isso era novembro, quando foi em janeiro eu vou fechar a loja e vou mandar a mercadoria. Não, só vim avisar que mandei a mercadoria em janeiro para ele, passei para ele quanto ele me devia, e naquele mesmo ponto, ali na Marquês de Joeval, na época, fui e montei uma lanchonete. Nunca tinha feito lanche, nunca tinha nada. Montei a Disney Lanche, que depois de lanchonete passou a ser restaurante, cervejaria. Passei mais ou menos uns 4 ou 5 anos com sucesso nesse período. Eu e minha esposa, aí ela veio engravidar e eu fiquei sozinho num determinado ponto, num período da lanchonete, e infelizmente naquela época, que foi um dos pontos mais tristes da minha vida, foi onde eu conheci um tal de um baralho e terminei botando tudo a perder, né? Então perdemos a nossa lanchonete, perdemos tudo e tivemos alguns anjos em nossas vidas, né? Nesse percurso, como 2 irmãos dela, 2 cunhados, montou uma estrutura, eles são panificadores, então montou uma estrutura de panificação para ela, e o outro irmão meu, outro cunhado, me convidou para ser sócio em um negócio lá na Ramadinha, um mercadinho, quando a Ramadinha só tinha 1 e 2, naquela agonia que todo mundo tinha medo da Ramadinha. Eu não tinha dinheiro, fui com o meu serviço e fiquei ali ainda um bom tempo, uns 2 anos seguidos. Depois vendemos, porque começou realmente a ficar muito perigoso. Esse mercadinho tem até hoje, é de Soares, cara, da polícia, um mega mercadinho dentro da Ramadinha. E voltei para minha casa, onde eu morava lá no Rocha Cavalcante, na avenida principal, ali na Flores Coutinho, e coloquei, inventei mais uma vez, coloquei de lado do depósito de pão, que a gente chamava depósito de pão, de minha esposa, coloquei uma loja e uma oficina de bicicleta. Então comecei a comprar peças lá em Gilberto, chamei uma pessoa para fazer os serviços, né? E comecei ali de lado aprendendo tudo também. Com pouco tempo eu tinha 3 lojas, era Júnior Bicicleta, era o nome do meu filho, era Júnior Bicicleta. Eu tinha na Malvina, tinha em Santa Rosa e tinha em frente à maternidade, na Quebra Quilos. Rapidamente, depois já estava vendendo no atacado, então tudo na nossa vida foi muito rápido. Tínhamos também um suporte muito grande, porque minha esposa, em janeiro, ela começava um processo de janeiro até a Páscoa de fazermos ovos de Páscoa. Naquela época não tinha os importados, então foi quando começou a aparecer os chocolates caseiros da época. No último ano, eu me recordo, nós desmanchamos mais de 1,5 toneladas de chocolate, e tudo manual, com 23 meninas ajudando ela. E esse dinheiro desse chocolate nos segurava a despesa do ano.
a venda era muito grande, aí é onde teve também outro anjo, que foi Vanberto, do Rede Compras, que abriu as portas do supermercado para a gente colocar o chocolate lá, né? E, perdão, aí eu me emociono cada momento que eu falo da minha vida. Então, assim, tudo foi muito difícil, né, para nossa casa. Tanto eu como minha esposa lutamos muito, batalhamos muito. Já foi feito, ela fazia também doce de mamão com coco, que essa semana a gente teve num local e num restaurante, e quando a gente viu, foi a primeira coisa que ela falou, e eu saía vendendo no meu Fusquinha, saía vendendo na lanchonete, tudo consignado, deixava lá, se boiasse, tinha que pegar, e não foi fácil, foi bem complicado, sabe? Foi bem difícil. Só que nesse período das lojas de bicicleta, nós já estávamos bem. Só que eu tinha um sonho de voltar a trabalhar com meu pai. Eu tinha esse desejo. Foi quando um certo dia ele me procurou ali em 97, foi até a minha casa e tinha comprado um prédio na rua João Pessoa, me fez o convite, fiquei super balançado. A Alzira disse não, hoje a gente não precisa mais. E terminou que eu a convenci. Fechei uma das lojas, deixei um gerente em cada loja e fui fazer essa experiência, né? E depois que eu estava com ele disse, não, eu quero você comigo na loja principal. Aí eu fui juntamente com ele, meu irmão Hilton. A gente também começou a desenvolver um trabalho legal lá e cheguei à conclusão que as lojas eu deveria fechar realmente e me dedicar ao trabalho juntamente com eles lá. E foi onde realmente depois, aí em 2000, veio essa situação que eu senti a necessidade, terminei ficando muito travado. Eu gostava muito de fazer as coisas e de uma certa forma eles me travavam, né? E eu disse, não dá, vou sair. Eu disse de novo a ele, a meu pai de novo, mais uma vez eu disse, em janeiro eu vou sair, vou tocar minha vida. Ele disse, você vai fazer o quê? Eu disse, não se preocupe que eu vou começar tudo de novo, eu vou inventar qualquer coisa, mas não se preocupe. Fiquei surpreso quando em dezembro, eu ia sair em janeiro, já estava determinado, em janeiro ele já chegou com a compra da loja feita e disse, eu comprei aquela loja de Rosalvo, o que é que tu acha? Eu disse, o senhor fez um bom negócio, é um bom ponto. Ele disse, a loja é pra você. Eu disse, mas eu não tenho estrutura para manter e colocar uma loja de calçado. Ele disse, eu vou lhe dar o meu crédito, eu vou lhe dar, você já leva o meu nome, que isso é muito forte, e se você precisar de algum momento no decorrer do início do seu trabalho, precisar de mim, assim eu estarei aqui mais uma vez para lhe atender. Então nossa vida foi assim, eu e minha esposa fomos para dentro e graças a Deus chegamos até onde estamos juntos, né? É uma história com muita sola de sapato gasta, portanto. É muita sola mesmo. Eliésio, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Fernando? Eliésio, uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Para coroar sua trajetória de sucesso de empreendedor bem-sucedido, você almeja chegar à presidência, ocupar a presidência da Associação Comercial, da CDL ou de alguma outra entidade que representa o setor empresarial? Sim, Fernando, isso aí acho que todas as pessoas que estão no meio sabem, né? Eu pretendi em um certo momento, antes de Bolinha se reeleger, eu pretendi, inclusive tive uma conversa com ele na época, e ele precisou naquele momento dessa reeleição, e eu disse a ele, então tudo bem, então eu não tenho como estar com você no projeto, porque eu almejo isso, mas também deixo você trilhar uma nova oportunidade, assim eu venho para a CDL, se assim os diretores principalmente acharem que eu sou merecedor do cargo, né? E nesse meio termo também comecei a participar mais da associação comercial e peguei muito gosto e tenho um desejo enorme nesse primeiro momento, não mais CDL, mas sim a associação comercial. Então esperava também dos diretores, todo mundo já sabe do meu desejo, se quem não sabia está sabendo agora, se houver oportunidade numa próxima eleição, meu nome estará, né, para ser votado, ser avaliado por todos que fazem aquela diretoria, e se porventura assim todos desejarem, estarei disponível a trabalhar. Quem você particularmente sabe do meu trabalho, eu gosto realmente de trabalhar pela categoria, gosto de trabalhar com pessoas, me identifico, graças a Deus eu tenho um respeito muito grande pelos empresários, principalmente da área central, tenho crédito porque tudo que faço sou muito transparente, toda a vida foi assim, então eu não vejo que tenha tanto empecilho ou tanta dificuldade, mas tudo é no tempo de Deus, né? Então eu desejo, mas primeiro Deus tem que concordar e as pessoas que votam e que elegem também tem que apoiar e acreditar em mim.
Eliésio Bezerra, muito obrigado pela participação e por compartilhar um pouquinho da sua história aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, Lenildo, Fernando e os demais que estão aqui, e principalmente as pessoas que estão em casa, né, que pararam um minuto para ouvir minha história, e eu fico feliz por esta oportunidade de partilhar um pouco do que a minha família viveu e vive até hoje. Muito bem, essa foi a conversa, portanto, com o empresário Eliésio Bezerra. Agora são 12h mais 45 minutos. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.